Salve turma, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um encontro de mercado de capitais. Nesse bate-papo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre uma modalidade de investimentos que tem feito a felicidade do investidor que soube optar por essa modalidade na época correta, soube se manter fiel aos princípios e soube aproveitar o momento econômico, que é o fundo de investimento imobiliário. Você deve ter reparado nesse encontro, um pouquinho antes, quando nós fizemos a nossa apresentação do cenário econômico, deve ter reparado que nós falamos que sempre existe uma possibilidade de investimento dentro da nossa economia, dado o cenário que nós temos. Basicamente, quando nós falamos de investimento, nós podemos falar de algumas estratégias que nós adotamos em relação a esses investimentos. Essencialmente, nós temos estratégias para preservação de patrimônio, ou seja, são investimentos extremamente conservadores, onde o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, mas é preservar o nosso patrimônio, em outras palavras, não perder mais dinheiro. A outra estratégia é justamente de aumento de patrimônio, então aumento de patrimônio, onde aqui nós vamos tentar fazer uma mescla de produtos mais e menos conservadores para que a gente possa tentar aumentar o dinheiro que nós temos e basicamente isso acontece no longo prazo. Nós também temos uma estratégia muito importante que é a de especulação financeira, onde nós estamos olhando para o curto prazo ou ainda para o curtíssimo prazo, e nós não estamos com o compromisso de aumentar o patrimônio e sim de ganhar dinheiro, só que aqui você vai ter uma exposição muito maior a capital de risco, um risco muito mais elevado, sendo que você pode inclusive perder uma boa parte do patrimônio. Nós temos inclusive investimentos que são voltados para oportunidades, são os fundos de oportunidades ou as reservas de oportunidade que nós temos, que é quando nós temos um dinheiro guardado, geralmente também em renda fixa, geralmente também com um grau de segurança muito elevado, para que nós possamos aproveitar as oportunidades de investimento e de compra mesmo que aparecem nos momentos de crise. Então sempre é nadar contra a maré. E também os fundos que nós chamamos de emergências, que são os fundos emergências, que são os fundos que nós usamos também baseados em renda fixa, também em capital seguro, mas para nos proteger de momentos de calamidade, momentos de insegurança, momentos de incerteza. Além disso, nós temos os investimentos, os fundos, as reservas para aquisições diversas, aquisições basicamente de consumo, quando nós estamos querendo comprar um carro, uma casa, etc. E aí justamente por nós termos um compromisso, também usamos a renda fixa. Bom, mas dentre essas estratégias, independentemente de qual dessas nós estivermos conversando, você ainda pode optar por investimentos mais tradicionais, que são aqueles investimentos que quase todo mundo conhece, quase todo mundo sabe como opera, todo mundo sabe como mexer, e aqueles investimentos que são menos tradicionais ou que eu gosto de chamar de contemporâneos, que se apoiam em novas tecnologias, que se apoiam em novas formas de fazer negócio, em novos arranjos institucionais e que por isso têm um acesso ou uma possibilidade de acesso muito maior para as pessoas. Mas a característica mais interessante é que os tradicionais são mais conhecidos e os não tradicionais, os contemporâneos, são menos conhecidos. E isso acaba acontecendo, conhecidos aqui, pena que não tem a borrachinha para ajudar aqui. Isso acaba acontecendo justamente porque esses tradicionais se apoiam muito na economia tradicional, que são justamente os bancos, são as imobiliárias, para quem está falando do setor de imóveis, são os mercados comuns que nós conhecemos. Então, o mercado de commodities, por exemplo, quando a gente fala de soja, quando a gente fala de arroba do boi, quando a gente fala de milho e por aí vai. Já quando nós falamos de mercados contemporâneos, que são menos conhecidos, o ambiente de negócios normalmente é outro. Basicamente, nós conseguimos o acesso pelas corretoras. E as corretoras, lógico, não só corretoras, mas as distribuidoras também de títulos e valores imobiliários, tanto corretoras quanto distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que na prática têm funções muito semelhantes, permitem o acesso direto aos mercados de negociação. Aqui, nesse ambiente tradicional,
o acesso quase sempre é indireto. Você quase sempre precisa de um banco para comprar um fundo de ações. Você quase sempre precisa de uma imobiliária para comprar um imóvel bom, senão você vai ter que ir atrás, tentar achar uma boa oportunidade e quase sempre você não tem tempo para isso. Você precisa de mercados tradicionais para você comprar soja, arroba, milho, petróleo do tipo Brent ou WTI. Você precisa de mercados que te facilitem isso. E isso tem um preço, isso é caro. Toda vez que passa por um grande número de intermediários ou quando o intermediário tem uma estrutura muito grande, você acaba pagando caro por isso. Já os mercados contemporâneos, que são menos conhecidos e que exigem mais informações, porque não estão naqueles mercados tradicionais, fazem com que a estrutura seja mais enxuta e por isso seja um valor muito mais barato. Aqui a chance de ganho é menor. Aqui nos contemporâneos a chance de ganho é maior. Então, tradicional a chance de ganho é menor e nos contemporâneos a chance de ganho é maior. Mas muitas vezes, se você não sabe operar, a chance de ganho no contemporâneo pode ser muito pequena ou até de perder pode ser muito grande e nos tradicionais a chance de perder é muito baixa. Então, a gente tem que jogar com isso o tempo todo. Você quer ganhar mais, quer ganhar menos, você tem tempo, tem disponibilidade, você tem que ir atrás caso você queira fazer o seu patrimônio se desenvolver ou ter alternativas melhores de investimento. E uma alternativa que eu chamo a atenção hoje é a de fundos de investimento imobiliário. Por que eu gosto de fundos de investimento imobiliário? Bom, deixa eu falar para vocês as características ao longo desse encontro de hoje e depois vamos fazer um paralelo aqui, um quadro comparando os imóveis tradicionais e os imóveis via fundo. Bom, primeira coisa importante de lembrar é que os fundos de investimento imobiliário são uma modalidade de investimento válida, uma modalidade de investimento reconhecida pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, ela faz parte do sistema financeiro nacional, ela tem um histórico de legislação, então ela participa do ambiente institucional brasileiro, tem todo um arcabouço legislativo que regulamenta a atividade, sendo que isso surgiu no Brasil em 1993, e nós temos toda a composição do sistema financeiro nacional em torno dos fundos de investimento imobiliário. Portanto, você não está fazendo algo ilegal nem à margem da legalidade. Você está fazendo algo que vamos colocar aqui, algo legal do ponto de vista institucional, algo que você tem os canais oficiais, você tem o acesso às informações, você tem regras, enfim, você tem então como contar com uma certa proteção em relação a esses fundos. E aí vale a pena destacar algumas características muito interessantes do ponto de vista da economia brasileira, que as pessoas físicas, você vê, né? A legislação é de 1993, mas basicamente atendia as pessoas jurídicas. As pessoas físicas começaram a fazer mais parte a partir do ano de 2005. Então, até o ano de 2005, as pessoas não tinham muito acesso, mas isso coincide com o ambiente de bolsa de valores. Então, aumenta o acesso das pessoas às bolsas de valores, aumenta o acesso também ao fundo de investimento imobiliário. E aqui eu já destaco uma questão muito importante. Cuidado, apesar de ser um produto muito bom, pelas características que eu vou apresentar para você, o fundo de investimento imobiliário é uma modalidade de investimento de renda variável. Então, fundo de investimento imobiliário é renda variável. O que significa isso? Que você não tem um grau de previsibilidade muito elevado. Peraí, mas então por que eu estou sugerindo que vocês conheçam esse produto e até invistam nesse produto, sendo que a previsibilidade dele é baixa? Bom, lembra que nós falamos algum tempo atrás sobre colocar os ovos em diversas cestas? Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos ganhar em diversos momentos. Essas diversas cestas são a renda fixa, a renda variável e a atividade empreendedora ou atividade profissional. Se nós conseguirmos distribuir um pouquinho em cada uma dessas cestas, o nosso futuro tem muito mais condições de ter prosperidade do que se a gente colocar tudo concentrado em uma coisa só. Se eu só focar na minha atividade profissional, ou se eu só colocar em renda variável, ou se eu só colocar em renda fixa, a chance de eu ter um ganho é muito menor, é um terço menor. Ela tem
uma chance muito menor de contar com todas as características positivas do mercado. Quando nós fazemos essa estratégia de diluição, nós estamos diluindo também o nosso risco, que nós chamamos aqui de risco diversificável. Lembra que nós falamos do sigma? E lembra que nós comparamos isso com o beta? O beta, que é o risco não diversificável, ou seja, o risco sistêmico ou sistemático, e o sigma é o não sistemático. Ou seja, isso aqui não tem como você fugir, que é do mercado, é de toda a economia. Isso aqui dá para você fugir, porque você está diluindo o seu investimento em partes, em cestas diferentes. Quer dizer que quando bater doído o risco incontrolável, que é o que está acontecendo hoje, você está sossegado, porque pode até prejudicar o seu emprego, mas você está garantido em outras pontas. Pode até prejudicar o emprego e renda variável, mas você tem renda fixa. Então você construiu a sua vida de forma a ter uma solidez maior. Ok? Bom, algumas características então que me apontam para o fundo de investimento imobiliário. A primeira coisa é que nós temos diversas classificações. Nós temos diversos tipos de imóveis que são interessantes para investimento. Então nós temos imóveis de armazenagem, por exemplo. Quando eu tenho uma atividade industrial bastante forte, as empresas, as indústrias, preferem procurar galpões comerciais para investir. Elas falam assim, olha, eu preciso investir em galpão industrial. Se eu preciso investir em galpão industrial, alguém vai ter que construir esse galpão industrial para mim, ou eu vou ter que alugar. Bom, mas como assim? Pause então para eu te explicar um pouquinho de como funciona o fundo de investimento imobiliário. Ele funciona da seguinte maneira, ó. Você imagina, deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui fazer um novo slide aqui em branco, para que nós possamos explicar aqui essa dinâmica. Então, como é que funciona o fundo de investimento imobiliário? Vamos pensar aqui numa empresa qualquer. Vamos pensar aqui uma empresa que eu gosto muito aqui, que é o Banco do Brasil. Por que eu gosto? Porque o fundo de investimento imobiliário do Banco do Brasil paga muito bem. Bom, vamos falar do Banco do Brasil. Qual é a função primordial do Banco do Brasil? Bom, ele é um banco. Tá, mas o que significa isso? O banco trabalha com dinheiro. O banco tem expertise em finanças. O banco tem expertise em movimentar capitais financeiros. O banco não tem expertise no setor imobiliário, não tem expertise no setor do agronegócio, não tem expertise no setor de recrutamento e seleção de pessoal. Então o que o banco faz? Ele vai focar nas suas atividades principais, ou seja, dinheiro. Aí o que o Banco do Brasil fala? Cara, eu preciso expandir minhas operações. Preciso ir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Preciso abrir uma agência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu preciso de um prédio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá vai ser a minha agência BB estilo, corporate, qualquer coisa dessa. Bom, o Banco do Brasil tem duas alternativas. Uma alternativa é ele mesmo fazer, ou seja, ele aumentar o seu endividamento, é ele aumentar o seu gasto, ter um departamento que vai fazer esse investimento, ter alguém que vai cuidar da compra do imóvel, da reforma do imóvel, da mudança, essa coisa toda. Ou ele pode terceirizar. O que o Banco do Brasil prefere? Bom, se ele trabalhar com capital próprio, ele com certeza vai gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais recursos para fazer algo que ele não tem expertise. Então o que ele vai focar? Bom, ele vai largar a mão de capital próprio e ele vai focar na terceirização. Mas como assim? Ele fala assim, olha, eu vou chamar uma pessoa que eu vou dizer aqui que vai ser o meu líder, vai ser o meu coordenador, vai ser aquela instituição financeira líder e que vai fazer o seguinte para mim. Ela vai constituir um fundo. E esse fundo vai fazer o seguinte, vai fazer assim, olha, eu vou captar dinheiro no mercado, eu vou captar investidores no mercado. Lembra que nós fizemos esse esquema com securitização? Ele vai pegar pessoas que têm o dinheiro no mercado e vai dizer assim, olha, o Banco do Brasil está querendo montar um prédio e eu estou precisando de dinheiro para comprar um prédio e reformar, para construir um prédio. Vocês topam? Aí o mercado vai falar assim, o que eu ganho com isso? Se eu te emprestar o meu dinheiro, o que você me dá em troca?
Ele fala o seguinte: bom, eu vou pegar o seu dinheiro, vou comprar e reformar um imóvel. Esse imóvel vai ser alugado para o Banco do Brasil. Esse aluguel vai ser um aluguel mensal e vai ser um contrato de, digamos, 10, podendo ser renovado por mais 10 anos. Você topa? Aí o mercado fala: ô rapaz, lógico que eu topo. O Banco do Brasil é uma instituição sólida, é uma instituição garantida. Se eu marcar com ele um aluguel de 10 anos, eu tenho certeza que ele vai me pagar por 10 anos, a não ser que aconteça um problema muito grande na economia. Então o que o mercado faz? Ele capta dinheiro, o Banco do Brasil vai ter que pagar aluguel para essa instituição, na verdade o aluguel desse prédio, esse aluguel vai para a instituição líder, que vai cobrar uma taxa de administração. Essa taxa de administração vai ficar para ele poder fazer a documentação para o Banco do Brasil, para cuidar a relação da inadimplência com o Banco do Brasil, para fazer, por exemplo, as reformas, se o Banco do Brasil resolver sair, para ir na justiça, para cobrar o seu contrato, para achar um novo inquilino e assim por diante. Então eu desconto a taxa de administração e passo o valor de aluguel para os investidores. Você gostou, investidor? Putz, eu gostei. Pode melhorar? Pode. Se for investidor pessoa física, até o limite de 20% desse fundo, quer dizer, se esse fundo for, por exemplo, de 100 milhões de reais, se você for dono de até 19 milhões 999 mil 999 reais 99 centavos, você fica isento de imposto de renda sobre a distribuição dos aluguéis. Aí, quando você for vender a sua cota, se a sua cota valorizou, foi para cima, você vai pagar 20% de imposto de renda. Ok? Ok. E se a sua cota desvalorizou, se o imóvel, por exemplo, ficou mais barato, você não vai pagar imposto de renda. Ou seja, isso daqui amarra a oferta do fundo de investimento imobiliário. E acaba sendo muito interessante para as empresas que não querem se concentrar em atividades que não são espertas, não têm expertise. Ela terceiriza todo o mecanismo imobiliário e dilui o risco em toda a cadeia do mercado, igual nós vimos com a securitização. Então, vamos voltar aqui para os tipos de imóvel. Então, a armazenagem, uma indústria, ela fala assim: ah, cara, eu vou fazer um fundo de investimento imobiliário porque eu não quero comprar um galpão industrial. Eu vou contratar um banco que vai fazer isso para mim. Um hospital, o Hospital da Criança, por exemplo, lá de Santa Catarina, ele faz isso também. Ele fala assim: ah, cara, quer saber? Eu não vou comprar um imóvel, eu vou alugar um imóvel por 10, por 15, por 20 anos e vou pagar para um fundo. E também tem a vantagem de mobilização do capital. Você, como contador, também consegue pensar em vantagens melhores até do que eu. Hospedagem para hotéis, então industriais, em vez de eu comprar um galpão industrial para instalar a minha planta industrial de moagem de cana, de, sei lá, de refinaria de petróleo, o que quer que seja, farmacêutica, enfim, eu posso simplesmente fazer um fundo de investimento imobiliário. Eu posso fazer também fundo de investimento imobiliário residencial, principalmente imóveis de alta renda, imóveis de alto custo, os Alphavilles da vida, os Damas da vida e assim por diante, escritórios. Para que eu vou comprar uma sala comercial? Sabe, eu conheço muitas pessoas, inclusive acadêmicos, que falam: professor, eu estou doido para comprar um terreno, vou comprar esse terreno em parceria com várias pessoas, vou desmembrar esse terreno. Esse terreno depois eu vou fazer casas ou vou fazer escritórios para salas comerciais. Ah, bom, e aí qual que é o problema disso? Cara, você vai ter que gastar uma grana nisso. Você vai ter que saber de reforma, você vai ter que lidar com a vacância que nesse período está extremamente elevado, vai ter que lidar com aquelas desvantagens que nós conversamos no último encontro, com a lei do inquilinato e por aí vai. Sendo que você pode fazer isso via fundo de investimento imobiliário, para a montagem de escolas, para o varejo como shopping center, galeria, loja individual, diversificado, que é o que você reúne mais de uma categoria, indeterminado, que você pode usar para diversos tipos de imóveis, enfim. Então nós temos inúmeras vantagens em relação ao fundo de investimento imobiliário. E onde que a gente pode achar o fundo de investimento imobiliário? Basicamente em bolsa. Nós podemos comprar o fundo de investimento imobiliário em bolsa de valores. E logo você vai perceber que quando nós compramos em bolsa de valores, ele oferece para a gente ainda uma outra
uma outra vantagem, um outro grupo de vantagens. Primeiro, uma renda regular. Como eu tenho um aluguel pingando na minha carteira, na minha conta todo mês, e esse aluguel já está isento de imposto de renda, é só eu fazer a declaração do imposto de renda no meu ajuste anual e tudo certo, não tem problema nenhum. E eu só vou pagar imposto quando eu vender minha cota, se minha cota valorizar. Então é uma modalidade muito boa, até porque você posterga o pagamento do imposto de renda. Eu posso usar isso daqui para ganho de capital, ou seja, para eu aumentar o meu patrimônio. Posso fazer também como investimento geral, uma combinação de renda e de ganho de capital. Posso fazer também uma compra por securitização. Nós temos fundo de investimento imobiliário baseado, por exemplo, em certificados de recebíveis imobiliários, que foi um produto que você estudou comigo alguns encontros atrás. Tem fundo de investimento imobiliário que pulveriza em diversos fundos, em fundo, por exemplo, escolar, em fundo hospitalar, em fundo de varejo, em fundos diversos. Então, ele pode pulverizar o meu risco também. Aliás, para quem está começando, essa aqui é a alternativa que eu indico, os fundos de fundos. E você sabe o que é interessante? Que justamente porque ele permite a negociação em bolsa de valores, nós temos um mercado secundário muito rico, um mercado secundário muito importante. Mercado secundário é aquele mercado onde eu vendo para outros. Aliás, deixa eu fazer uma diferenciação para você entre mercado primário e secundário. Eu já falei isso, mas vale a pena lembrar. No mercado primário, eu compro diretamente do emissor. Vou dar um exemplo bem simples que você jamais vai esquecer. Por exemplo, Ford. Se eu quero comprar um carro zero, eu vou numa concessionária da Ford, a concessionária eu pago o carro e esse dinheiro depois vai ser mandado diretamente para a empresa, para a fábrica, para a Ford. Isso é uma oferta chamada de primária. Já quando eu falo de oferta secundária, eu estou fazendo uma transferência de propriedade, ou seja, eu quero vender meu carro no mercado de usados. Eu vendo meu carro para você, vendo meu carro para um outro professor, para uma outra pessoa. Esse dinheiro não vai mais para a Ford, ele fica circulando entre os proprietários. Quer dizer, esse é o mercado secundário, esse é o mercado que permite o maior ganho de liquidez para as negociações. Um mercado só é bom quando o mercado secundário é muito forte. O Tesouro Nacional é bom porque a gente consegue fazer as vendas no mercado secundário com muita facilidade. Então, o Tesouro é uma boa. A Bolsa é boa porque ela também trabalha com o mercado secundário muito ativo. Quando eu falo, por exemplo, de commodities, então soja e tal, eu consigo fazer a negociação com grande facilidade. Ouro em mercadoria futura, o petróleo, enfim. Quando eu tenho um mercado secundário forte, isso facilita as minhas operações. Agora, vai tentar vender um imóvel físico para você ver a dificuldade que você vai ter. Você vai ficar anos ali tentando vender se você não baixar direto o preço ou não tiver sorte, e não vai conseguir vender. E vai ter que pagar imposto de transferência de bens imóveis, você vai ter que pagar corretagem, você vai ter que pagar emolumento, você vai ter que pagar uma porção de coisas que vão... fora outras coisas como, por exemplo, a reforma. Cara, é difícil demais. Então, por isso que o mercado secundário vale muito a pena. Então, mercado de balcão com leilões programados e mercado de bolsa com negociações contínuas, onde tem um predomínio de pessoas físicas, isso é uma coisa muito boa, que são pessoas do mesmo nível que a gente, né? Pessoas com o mesmo nível de conhecimento, e o viés do mercado é o mercado comprador, então você acaba tendo uma liquidez elevada, você consegue vender com facilidade o seu fundo de investimento imobiliário. Bom, conversei aqui com tributação, né, para vocês e vamos falar um pouquinho de tributação então de PF, PJ, pessoa física e pessoa jurídica. Quando nós falamos de pessoa física, então, sobre o rendimento você paga zero de imposto de renda ou se você tem bom esse valor aqui de 10%, me parece que são 20%, eu vou conferir depois e vou falar para você. Então, isso aqui parece que já está alterado, não mais 10, mais 20%. Mas enfim, isso aqui é um detalhe que depois eu confiro para você e faço uma errata caso eu tenha errado. Que isso aqui muda, a parte de tributação disso eu acabo não manjando muito. Mas enfim, se você tiver mais do que X% de participação no fundo imobiliário, você vai pagar um imposto de 20% sobre o rendimento. E sobre o ganho de capital, 15% ou 20% dependendo da modalidade, mas você paga aqui, eu não sei por que esses 15%,
Eu acho que depende do volume de capital que você tem. Isso aqui também, você, contador, vai ter mais condições de apurar do que eu. E 20% aqui quando você tem o ganho de capital na hora de você vender a sua cota. A pessoa jurídica paga 20% sobre os rendimentos independentemente de qualquer coisa e tem as cotas diferenciadas sobre o ganho de capital, que depois nós precisamos entender os casos específicos. Quais são as comparações que eu faço aqui que mostram para mim que o fundo de investimento imobiliário é melhor, no meu ponto de vista, obviamente, do que a compra de um imóvel físico. E aí é importante dizer que, para mim, é melhor. Para mim, eu, professor Tortosa, entendo que essa é uma modalidade melhor em relação aos investimentos para a maioria dos investidores, não todos. A compra do imóvel já é boa para uma minoria de investidores, principalmente aqueles investidores que têm mais dinheiro e que sabe o que está fazendo. Então, para os investidores, mais uma vez, que têm pouco capital, para os investidores que têm pouco conhecimento, mas esse conhecimento em relação ao imóvel tradicional. Para quem tem pouco tempo, enfim, aí eu recomendo o fundo de investimento imobiliário. E um adendo também, para quem tem muito dinheiro, vale a pena também você partir para o fundo de investimento imobiliário. Eu não conheço ninguém que teve ou que tivesse uma boa orientação de fundo de investimento imobiliário, não conheço ninguém que tivesse se arrependido. Bom, então vamos lá. Quais são as coisas que me fazem olhar para o investimento imobiliário como algo vantajoso? Primeiro, a vantagem fiscal. Você sabe que os aluguéis são tributados até 27,5% no imóvel tradicional. E não tem imposto de renda, guardadas aquelas observações, nos rendimentos de imóveis por fundo de investimento imobiliário. Outra coisa, a liquidez. São muitas variáveis que você tem que levar em consideração para você vender um imóvel tradicional. Mais uma vez, você tem que olhar a localização, você tem que olhar se você tem uma sorte muito boa para vender um imóvel, se o preço está adequado, se a imobiliária é boa, se não está te sacaneando também. Bom, enfim, são várias variáveis que nós precisamos observar. Já a liquidez do fundo de investimento imobiliário é maior porque ele é negociado na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, que agora virou Bolsa Brasil Balcão, né, que engloba então as operações da BMF, a CETIP e a própria negociação da Bolsa de Valores. A acessibilidade no imóvel tradicional é muito restrito a quem tem bastante dinheiro. Então, só se eu tiver, 300 mil reais eu consigo comprar um imóvel para e gastar mais uns 100 mil reais de reforma para depois tentar alugar ele. Agora, o fundo de investimento imobiliário você tem diversas cotas e você vai ver no próximo vídeo como você pode verificar quais são as cotas, os preços, etc. O fundo de investimento imobiliário também ganha na simplicidade. Cara, para mim, olha, com todo respeito da palavra, é um saco. Você tem que ficar olhando certidão, imposto de transferência de bem imobiliário, ou bens imóveis, a locação, a vacância, IPTU, a cobrança, você tem que ir em cartório. Eu acho tudo isso um absurdo e eu sou muito contrário ao cartório. Primeiro porque uma boa parte dos cartórios do Brasil operam como se fosse uma grande... eu ia usar uma palavra feia que é máfia, mas não vou falar isso, não de jeito nenhum. Uma associação aí indevida, sei lá como é que eu posso falar isso. Mas no Brasil a coisa é mais ou menos por aí. Eu preferia que o blockchain já estivesse em plena operação para a gente não precisar mais de imobiliária. A hora que o blockchain estiver em operação, tchau, imobiliária. Isso aí vai ser... Imobiliária não, desculpa, eu falei imobiliária. Até me fugiu a palavra aqui, é cartório, desculpa, eu tô falando cartório. Se bem que imobiliária também acaba se reunindo dessa forma, né? Mas eu sou contra cartório, eu tenho horror a cartório, porque elas operam nesse regime, mais uma vez eu ia falar de máfia, mas muito parecido com isso. Enfim, não todos os cartórios, Campo Grande, por exemplo, isso não acontece, tá bom? Enfim, mudando aqui de assunto e voltando para o nosso escopo, o fundo de investimento imobiliário está tudo incluso na corretagem, na taxa de administração, então você não tem preocupação nenhuma. A gestão do imóvel é pessoal, sendo que de um fundo de investimento imobiliário você fica sossegado porque existe uma empresa profissional para trabalhar em relação a isso com você. E o que você pode ganhar, então, com o fundo de investimento imobiliário? Bom, eu peguei um dado aqui atualizado até o dia 13 de maio de 2020, mas isso muda a todo momento, mostrando das maiores altas no ano e das maiores baixas também no ano
até o dia 13 de maio dos fundos de investimento imobiliário. Então nós temos aqui um fundo, aqui é o código do fundo, tá? A gente vai depois olhar com mais detalhe o que é cada fundo. Esse fundo aqui, DRIT11B, é interessante que esse final 11 significa na Bovespa o Fundo de Investimento Imobiliário. Então, DRIT11B, que é um fundo de multigestão de renda comercial, então investe basicamente em imóveis comerciais, tem uma cota custando R$ 146 e que teve aqui uma variação acumulada nos últimos 12, nesse ano, né, nos últimos 5 meses, de 16,80%. Aqui, olha, o RB Capital Desenvolvimento Residencial, então Fundo de Investimento Imobiliário para Residências, uma cota de R$ 79,50, com uma valorização de 11,80% ao ano. É sempre importante lembrar que nós estamos com uma Selic de 3% ao ano e que nós estamos com um viés de baixa podendo chegar a 2,5% ao ano esse ano, sendo que eu acredito que na próxima reunião do Copom ele já deve partir para 2,75% ao ano. Aqui, um de shopping center rendeu 4,40% nesse ano, com uma cota de R$ 95,00. Ouro Invest Fundo de Fundos, ele já rendeu esse ano 3,78%, lembrando que nós estamos só em maio ainda. Almirante Barroso, que tinha Vale, ou tem a Vale como Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, agora Vale, como principal locatário, está lá, 3,61% neste ano, com uma cota um pouquinho mais salgada, mas lembrando que também pode ter uma baixa muito grande. Olha aqui, ó, o Edge Realty Development, então fundo que trabalha com aluguéis menos 9% no ano, o grupo RCFA, aqui todos eles então representando várias baixas. Ó, General Shopping Outlets, menos 5,24%. Quando que pode acontecer uma baixa? Quando você precisa fazer uma reforma, por exemplo, no fundo. Teve um tempo atrás que a Torre Almirante precisou trocar elevadores, eu acho que eram 11 elevadores. Pô, elevador é caro pra caramba, então isso impacta no fundo, as distribuições então naquele mês minguam e por isso o preço cai. Também pode acontecer no cenário macroeconômico, a economia está ruim, a economia está parada, as pessoas não estão alugando imóveis, então cai também. A inadimplência de um fundo de investimento imobiliário, o cara deixa de pagar, por isso é bom você olhar muito bem o fundo que você vai investir, e diversos outros, né? Finalização de contrato também acaba derrubando o preço do fundo de investimento imobiliário, chegando perto daqueles 10 anos lá que eu falei para você do Banco do Brasil, e se o cara não renovar? Então o preço cai também. E isso tudo comprova para a gente que o fundo de investimento imobiliário é renda variável. E por ser renda variável, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos ganhar dinheiro e nós podemos perder dinheiro também. Bom, no próximo vídeo, que é um vídeo que eu vou explicar sobre a sua atividade, eu vou também mostrar para você como você pode acompanhar mais de perto essas rentabilidades aqui do mercado e conhecer um pouquinho mais sobre os fundos de investimento imobiliário. Até daqui a pouco!